Lucas, capítulo 19. O texto, ele está do versículo 11 até o versículo 27. Lucas 19. O texto está do versículo 11 até o versículo 27. Os irmãos, se quiserem ficar sentados, não faço questão, pode ficar sentados, irmãos. Eu vou ler a palavra. Os irmãos, por favor, fiquem com a Bíblia aberta para poder acompanhar. Eu vou estar lendo alguns versículos antes, porque esse contexto ele faz parte do texto que eu vou ler. Então, se não ler, vai ficar meio desencontrado e vai dificultar o nosso entendimento. Então, eu vou ler a partir do versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles quem? A multidão, essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam, quem? A multidão, que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, agora Jesus falando, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhes disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos,
que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome glorioso de Jesus. Jesus contou, irmãos, esta parábola para corrigir o mal entendido, porque Jesus estava indo para Jerusalém. Eles achavam que Jesus agora estava indo para Jerusalém. Ele estava saindo de Jericó, onde ele teve esse encontro com Zaqueu, e agora estava indo para Jerusalém. E essa multidão que estava acompanhando Jesus, eles cuidavam que havia agora, Jesus indo para Jerusalém, o reino dele ia se manifestar. Então Jesus conta esta parábola para desfazer esse mal entendido que havia entre eles, achando que Jesus ia estabelecer um reino civil aqui na terra. Jesus está a caminho de Jerusalém pela última vez. É a última vez que ele vai para Jerusalém. E quando Jesus convida Zaqueu, ele convida para ir à casa de Zaqueu. É interessante que é a primeira vez na Bíblia que a gente vê Jesus se oferecendo para ir na casa de alguém. Normalmente nós vemos Jesus bater na porta, não é verdade? Mas aqui Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu. E quando ele faz isso, há uma oposição imediata, há uma murmuração muito grande entre aqueles que estavam acompanhando Jesus. Por quê? A atitude de Jesus enfureceu a multidão, porque Zaqueu era considerado um publicano e pecador. Cobrava os impostos além do que era devido, além que os romanos estipulavam. Ele cobrava dos seus próprios irmãos, ele roubava. Zaqueu roubava o próprio povo. Então ele não era querido pelo povo. Ele, pelo contrário. Então há essa murmuração da atitude de Jesus, querendo ir à sua casa. Mas Jesus responde para eles: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus aqui estava abrindo a porta do reino a todos aqueles que os líderes religiosos haviam excluído. Jesus aqui estava abrindo as portas para os publicanos e pecadores, para os coxos que não podiam entrar nos templos, ficavam na porta do lado de fora, para os doentes, a mulher do fluxo de sangue não podia estar no meio do povo, quanto mais entrar no templo, para as mulheres que eram discriminadas, e para os gentios e para os romanos. Todos esses estavam excluídos pelos líderes religiosos. Mas Jesus diz: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então agora, todos através da fé e do arrependimento, eles estavam agora sendo incluídos no reino de Deus. É isso que Jesus, então, está fazendo aqui. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu, ele se arrependeu, ele sentiu tanto aquele encontro que ele teve com Jesus, que ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Ele não estava mais preso às riquezas, mas ele havia se entregado para Jesus. Glórias a Deus. Então, esse é o reino que o Pai havia enviado Jesus para anunciar. E eu e você, irmãos, nós somos o propósito da vinda de Jesus. Sabia? Que ele veio por causa de mim, por causa de você? Sim, o propósito de Jesus fomos nós. Jesus, então, aqui ele está na última etapa da sua jornada. Jesus, então, agora indo para Jerusalém, ele vai morrer. Ele vai ser
crucificado. Aleluia. Então Jesus explicou que o reino dele só viria no futuro, mas que nós deveríamos e devemos ser fiéis no presente. É agora nós devemos ser fiéis, realizando o quê? O trabalho que ele nos incumbiu a fazer, sendo nós ativos no serviço a nosso Deus, mesmo que ele não esteja presente fisicamente, né? Mesmo que ele não esteja presente. Então, no versículo 12, agora voltando aqui para nós dentro da Bíblia, gostaria que o irmão acompanhasse. Disse, pois, certo homem nobre. Quando a Bíblia se refere, ou nós mesmos, a história diz isso, quando se refere a uma pessoa que ele é nobre, a um nobre, está dizendo que esta pessoa pertence a uma realeza. Aqui no versículo 12 em diante, Jesus vai estar se referindo a ele mesmo. Em todo o tempo, Jesus vai estar se referindo a ele. Ele diz assim, certo homem nobre partiu para uma terra remota. Remota quer dizer distante, longínqua, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. E ele diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai, até que eu venha. Novamente Jesus afirmando, eu vou voltar, e eu vou requerer. Aleluia. O que seria, amados, essas minas? As minas é uma moeda grega, e que essa é dinheiro, que era trocado ali na época. E o valor de uma minas, ela era equivalente a 100 denários. Denários quer dizer dias de trabalho. Então, uma moeda, um denário, ele correspondia a um dia de trabalho. Mas o Senhor, ele deu 100 denários. Ele deu-lhes 10 minas, que correspondia, então, a 100 denários. 100 denários. Se multiplicar aí, vocês vão ver que vai dar 100 denários. E eles deveriam investir esse dinheiro, para que quando ele voltasse, eles prestassem conta para ele. Então, esta parábola, irmão, ela difere um pouco da parábola dos talentos, lá em Mateus 25. Se compararmos as duas parábolas, nós vamos ver que aqui Jesus está falando em minas, lá em talento, mas as duas são bem semelhantes entre elas. Em Lucas, que é este que nós estamos comentando, os servos, eles foram tratados igualmente. Jesus chama 10, o nobre chama 10, e dá 10 minas, uma para cada um. Lá em Mateus, nós vemos que ali o homem dá 5 talentos para um, 2 talentos para outros e 1 talento para o outro. Mas nós vemos que a mina ou o talento é como se fosse uma espécie de mordomia, uma responsabilidade no reino. Isso é para nós. Então, esse talento ou essa mina é uma responsabilidade que o Senhor está dando a cada um de nós. E o importante disso era que nós teríamos, que aqueles servos teriam que devolver a seu senhor mais do que ele tinha dado. Mais do que o que ele tinha dado, eles teriam que devolver. E o importante, amados, aqui, é de nós não confundirmos as duas parábolas. Lucas, que fala de minas, os 10 servos deveriam negociar com quantias iguais. Cada um recebeu 1 minas. Porém, cada um, no final, vai receber quantidades diferentes. Não foi o que nós lemos aqui? Cada um recebeu 1.
mas na hora de prestar contas, cada um devolveu um pouco mais daquilo que eles receberam, não é verdade? Então, as recompensas foram diferentes. Um recebeu 10 cidades para governar e o outro recebeu 5. Né? E lá nos talentos, em Mateus 25, cada servo recebeu uma quantidade diferente, mas recebeu a mesma recompensa. Certo? Então, aí, as parábolas, elas são semelhantes, mas existe uma diferença ali entre elas. Mas voltando aqui para a parábola das minas. Então, cada servo recebeu o mesmo valor. Isso representa o quê, irmãos? O Evangelho do Senhor Jesus. Representa a mensagem do Evangelho. Todos receberam a mesma coisa. Todos nós que estamos aqui recebemos a mesma coisa. Nós recebemos a mensagem do Evangelho. É o que nós recebemos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, ou nosso serviço, ou a nossa fidelidade. Glórias a Deus. 1 Timóteo 1, no versículo 11, Paulo diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz ele era, porque me foi confiado. Porque Jesus confiou a ele, como confiou a nós, a mensagem do seu evangelho. Glórias a Deus. Então, alguns, e na parábola dos talentos, comparando aqui de novo, na parábola dos talentos, ele ensina o que na parábola dos talentos? Depois os irmãos podem ir lá, ou outro dia a gente pode falar melhor sobre esta parábola. Mas na parábola dos talentos, ele ensina o quê? A fidelidade no uso dos dons. Amados, agora a coisa ficou séria. Mais séria ainda. Porque aqueles de nós que Deus tem dado dons, e nós não temos posto em prática esses dons, amados, a cobrança vai ser muito maior, muito maior. Por quê? O talento valia muito mais. O talento valia muito mais. Um talento, que também era uma moeda de prata ou de ouro, ela equivalia a 6.000 denários. A 6.000 dias de trabalho. Então, a cobrança é muito maior, muito maior. E nós temos retido aquilo que o Senhor tem nos dado. Amados, preparando esta palavra, eu senti profundamente, meu Deus, a responsabilidade que pesa sobre nós. Numa quarta-feira, nossa irmã Silvana nos convidou para estar aqui, e o assunto era sobre os dons do Espírito Santo. Então, nós falamos a respeito de cada dom do Espírito Santo. E quando você está ali preparando, meditando, meu Deus, eu fui sentindo o peso, a cobrança daquilo que Deus tem dado para nós. E preparando agora essa mensagem, a coisa foi muito maior. Sabe por quê? O Senhor dá os dons. A mensagem que ele deu nesta parábola aqui, a responsabilidade, o compromisso que nós temos é de propagar a sua mensagem. Que já é grande, a cobrança vai ser. Mas nos talentos, o Senhor deu os dons. Sabe para quê, irmãos? Para servir a sua igreja. E se a igreja não está sendo servida dos dons, é porque nós estamos falhando. Aqueles a quem o Senhor deu dons, está falhando, está retendo,
e a igreja do Senhor não está recebendo a orientação do Senhor, o que Deus quer falar com a igreja, aquilo que Deus tem para a sua igreja, está sendo retido. Imagina como vai ser cobrado. A cobrança vai ser muito séria de nós. Então, aqueles que têm recebido os talentos de Deus, têm recebido e têm retido, nós possamos estar alerta. Então, ensina os dons, ensina aí os talentos, a fidelidade no uso dos diversos dons que o Senhor dá, à medida que Deus dá oportunidade para servir. Os talentos, muitas vezes a gente vê uma pessoa dizendo assim, o irmão tem um talento na música, né? O irmão tem um talento, ele é um vendedor, e é um talento dele, porque sabe vender o produto. Não é verdade? Irmãs, com os dons, não é diferente. Deus usa aquilo que a pessoa já tem, entendeu? E lhe dá o dom. Né? Há pessoas que têm um dom de falar, de se comunicar, de se expressar, de estar falando ao povo. Ele não é tímido, ele fala. Então, a este, com certeza, o Senhor vai dar mais oportunidades para que mais ele possa falar. Não é verdade? Então, alguns possuem grandes ou menos habilidade, mas Deus dá segundo a medida. O importante não são as habilidades que temos, mas a fidelidade de usar aquilo que o Senhor nos deu. Tá? Então, isso que é importante. Se um servo com menos habilidade, ele for fiel, ele receberá a mesma recompensa do que aquele que teve muitas oportunidades e que falou a mesma recompensa. Foi o que o Senhor fez com esses que receberam as 10 minas. Veja só, no dia de Pentecoste, quando os discípulos, todos aqueles 120 que estavam ali, eles estavam em 120. Até o final daquele dia, já tinha 3.000 pessoas falando, aleluia, da mensagem do Evangelho. E logo, a palavra diz isso, lá em Atos 2, mais de 5.000, já tinha mais de 5.000, e em pouco tempo, nós vemos aqui os líderes judeus acusando os discípulos de encher Jerusalém da sua mensagem. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Atos 5, versículo 28, vai estar falando isso. Mas vamos voltar aqui para a parábola das minas e vamos ver o versículo, do versículo 15 ao versículo 19, vai conferindo aí na sua Bíblia. Então percebe que todos começaram no mesmo nível, mas a recompensa ela foi proporcional à fidelidade de cada um. Foram recompensados como governantes, como nós vimos aqui, de várias cidades. Então, a recompensa pelo trabalho fiel é sempre mais trabalho, mais trabalho. Quanto mais a gente se envolve na obra de Deus, irmão, pode ter certeza, vai vir mais trabalho para as suas mãos. Sabe por quê? Porque aquilo que você põe às tuas mãos, prospera. Então vão te entregar mais trabalho, irmão, porque na tua mão o trabalho prospera, o trabalho anda, as coisas acontecem. Então, se nós formos fiel, né, o trabalho, vai vir mais trabalho, mas eu digo que é honroso a gente saber que o Senhor está confiando em nós, não é verdade? Está confiando, como Ele confiou aqueles servos, àquela cidade, o governo daquela cidade. Então, a nossa fidelidade hoje, irmãos, é uma preparação para o serviço abençoado que será no futuro. Então, isso tudo dentro desse versículo 15 até o versículo 19, a gente vê isso, como aqueles servos foram
abençoado, receberam a sua recompensa. Porém, teve um aqui no versículo 20 ao versículo 23. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. A tua mina. Todos eles, quando foram prestar contas ao Senhor, eles diziam: Senhor, a tua mina rendeu. Este aqui, a tua mina, eu guardei. Por que a tua mina? Porque, irmãos, o dom que o Senhor nos deu não é nosso. O dom que o Senhor nos deu é dele. E é por isso que nós vamos prestar contas. É por isso que nós vamos prestar conta. A palavra é do Senhor, ela não é minha. Mas nós temos que anunciá-la e propagá-la. Guardei num lenço, porque tive medo de ti. Amados, esse servo não obedeceu à ordem do seu Senhor. Ele não só perdeu a mina que o Senhor havia lhe dado, como também ele perdeu o privilégio de servir o Senhor. Olha para a gente pensar isso. O que cada um de nós tem feito com as minas que o Senhor tem dado? Todos nós recebemos. Todos nós. Não teve um que não recebeu. Porque você está aqui, porque você recebeu a mensagem do Evangelho. Então, senão a oportunidade perdida representa recompensas perdidas e também a perda do privilégio de servir. Então, amados, se nós não vamos usar os dons que o Senhor nos deu, conforme a orientação que Ele dá, então para que tê-los? Para que você está buscando os dons? Tenho certeza que no nosso meio tem gente buscando dom. E glória a Deus por isso. Continua, irmão. Continua. Insiste que o Senhor vai conceder. Ele vai dar. Deus tem prazer, porque o Senhor quer ver a sua igreja servida. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer ver a sua igreja alegre com Ele. Então, continue pedindo. Os dons são diversos e são maravilhosos. Maravilhosos. Porque em nosso meio, o enfermo pode sair curado. O paralítico pode sair andando. Olha o que Deus pode fazer através dos dons, aleluia, que Ele concede. Mas não pode ser retido, porque Ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas. O Espírito Santo que está em nós, em cada um de nós, o Espírito Santo faz morada. E a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E como será que nós estamos com Ele? Como Ele tem falado conosco? Nós estamos sempre falhando, irmãos. Sempre falhando. Eu estive num culto lá em Curitiba. Meu filho levou a casa de um empresário. Um lugar todo cercado, todo fechado. Uma casa que quem olhasse é esplendorosa. Mas aquele empresário está fazendo culto na sua casa toda semana. E tinha ali algumas pessoas. E quando na primeira oração tinha uma pessoa dirigindo aquele culto, um irmão, e quando levantou a todos para a oração, e o Senhor falou comigo assim, o Espírito Santo falou assim comigo: aqui tem um que vai passar por uma cirurgia, e o seu coração está muito turbado. Alegra o coração dele. E o Senhor, e eu, tudo bem, oramos, e eu não abri a minha boca. Eu não falei. E quando nós estávamos saindo já no portão daquele condomínio, já vindo embora, eu disse para o Delaías, falei: Delaías, eu esqueci, o Senhor falou ali, ia falar com uma pessoa, eu não sei, ninguém falou nada. Aquela pessoa saiu triste dali.
Imagina como ela ia sair diferente se eu tivesse falado. Assim é a igreja do Senhor, irmãos. Muitos às vezes não tem nem força nem ânimo para vir aqui. Mas se o Espírito Santo, através de mim, de você, que tem os dons, começar a falar com Ele, mostrar o que está dentro dele, ele vai sair diferente. A igreja vai avivar. Olha como nós estamos em falha. Isso é para nós pensarmos. Pensarmos e ir para os joelhos e pedir misericórdia para o Senhor. Então, se não vamos usar os dons dados por Deus de acordo com a orientação dele, para que ter? Outra pessoa pode fazer melhor, não é verdade? Já que você não faz, Deus vai passar para outro aí, que vai resolver, que vai fazer a vontade de Deus. Lucas 19, é onde nós estamos, no versículo 26, o Senhor disse: porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Nós vimos aqui, irmãos, nesses versículos, desse servo desobediente, infiel, o quão triste é para um cristão que é motivado pelo medo de servir, ao invés de ser com uma fé amorosa. Olha a diferença, né? Ele não fala, ele não serve por medo, não confia naquele que está dentro dele, falando com ele a respeito da sua igreja. É triste isso. O temor do Senhor, irmãos, é o respeito, é o nosso respeito como filho pelo Senhor que nós amamos. Esse é o temor, não medo. Não medo. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Então, o temor do Senhor é a respeito de um filho que ama o seu Senhor, e não o medo de um servo assustado. Foi o que eu anotei aqui. Então, esta parábola, ela fala muito conosco. Nós temos ainda o versículo 14 e o verso 27. Os concidadãos. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então nós vemos que tanto o versículo inicial, 14, como o final, verso 27, os concidadãos, os inimigos aqui de Jesus, mencionados aqui na parábola, eles gritavam. Nós olhando lá para João, no capítulo 19, no versículo 15, eles dizem assim, olha, nós não temos rei, senão a César, quando eles pediam para crucificar Jesus. E João 19, no 21, eles diziam, pois os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, lá na cruz de Jesus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Eles não queriam, eles não aceitavam, como eles dizem aqui, não queremos que este reine sobre nós. Olha que coisa. Aqui eu faço um comentário, eu escrevi aqui, irmãos, o versículo 24 todo, em Mateus 27, no versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, né? Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E no 25, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que palavras pesadas. Faço um comentário aqui, comentário meu, mas um comentário que é bíblico também. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito,
Ele é filho do imperador Vespasiano. Ele invade Jerusalém. E diz os historiadores que faltou, irmãos, madeira para fazer cruzes, para crucificar judeus. Faltou madeira. Tal foi o massacre que aconteceu de judeu naquela época. Então, as palavras caia sobre nós e sobre nossos filhos, né? O seu sangue. Isso aconteceu. Isso está relatado na palavra de Deus. Olha como é terrível. Concluindo, irmãos, esta palavra. Nós vivemos hoje o período de Lucas, aqui no capítulo 19, que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 13, 14 e 15, em que nosso Senhor Jesus, Ele está ausente. Ele está ausente, mas Ele diz que vai voltar. Ele diz que vai voltar. Vai voltar como Ele prometeu. E nós recebemos uma tarefa, irmãos. Cada um de nós recebemos uma tarefa. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Isso é muito conhecido de todos nós. E vamos ser fiel. Nós devemos ser fiel ao Senhor até a sua volta. Olha a sua volta. Essa igreja tem crescido. Tem almas aceitando Jesus. Você tem trazido, eu tenho trazido almas para o Senhor. Eu tenho levado a mensagem do Evangelho do Senhor e trazido. Eu tenho nas minhas orações clamado ao Senhor, pedindo a Ele que me desperte, que coloque, me dê oportunidades para estar falando da sua mensagem. Nós temos feito isso. Quantos nós temos trazido? No ano de 2023, esse está começando agora. Quantos cada um de nós trouxe? Responde para você mesmo. Agora, o que o rei nos dirá quando ele voltar? Quando Jesus voltar, suas palavras serão de recompensa, repreensão ou castigo? Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós temos sido fiel, irmãos? Nós temos sido fiel. Essa igreja não era para caber mais pessoas. Essa igreja, o pastor era para estar incomodado de comprar essa casa do lado e expandir a igreja. Derrubar a casa de trás e aumentar a igreja. Por que o pastor não faz isso? A resposta está bem clara. Está bem clara. As falhas estão em nós, irmãos. Olha, eu fui muito cobrada preparando esta palavra. Muito cobrada. Muito cobrada. Agora preciso criar vergonha, né? E fazer alguma coisa. Porque o Senhor vai nos cobrar. Ele deixou claro nesta passagem. Está claro ou não está, irmãos? Está muito claro. Do jeito que nós prestamos conta aqui, nós vamos prestar conta lá. Nós vamos ser chamados também para prestar conta, como ele fez aqui. Amém, queridos? Foi difícil para mim também. Foi difícil. Foi difícil. Mas nós precisamos ouvir essas palavras também. Não é verdade? Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. E Ele quer, entendeu? Ver cada um de nós, irmãos, crescendo, entendeu? Na sua presença. Mostrando a nossa fidelidade a Ele. Os tempos estão afunilando e estão apertando. Este é o momento, irmãos, de nós procurar agora ganhar
e recobrar todo o tempo para trás que nós deixamos. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Ajuda nós nos esforçarmos. Ajude nós não ficarmos mais calados. Eu tenho falado isso com o Senhor. Depois de estar cavucando e procurando esta palavra para trazer hoje, eu vi e senti o peso da responsabilidade que está sobre mim, que está sobre cada um de nós. E lembro a você, irmã, que tem certeza de que você tem um dom de Deus. Deus lhe conferiu esse dom. Ele não é seu, ele é para a igreja. É para você servir a igreja com aquilo que o Senhor deu. Amém? Agradeço, pastor Rubens, esta oportunidade, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.